Olá, meus queridos. Aqui é José Reis, na leitura de mais um livro para você. Espero que aprecie, que possa lhe ser útil e lhe traga bons momentos ouvindo esta obra. O Cérebro com Foco e Disciplina, de Renato Alves, autor dos best-sellers Os 10 Hábitos da Memorização e Faça Seu Cérebro Trabalhar para Você. Ainda na capa nós temos: transforme seu cotidiano com mais produtividade e desenvolva o autocontrole para resultados extraordinários. Mantenha sua memória ativa e o seu cérebro sempre jovem. Sobre a obra. A presente obra é disponibilizada pela equipe Lê Livros e seus diversos parceiros, com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos acadêmicos, bem como o simples teste da qualidade da obra, com fim exclusivo de compra futura. É expressamente proibida e totalmente repudiável a venda, aluguel ou quaisquer uso comercial do presente conteúdo. Sobre nós, o Lê Livros e seus parceiros disponibilizam conteúdo de domínio público e propriedade intelectual de forma totalmente gratuita, por acreditar que o conhecimento e a educação devem ser acessíveis e livres a toda e qualquer pessoa. Você pode encontrar mais obras em nosso site, lelivros.site, ou em qualquer um dos sites parceiros apresentados neste link. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. O Cérebro com Foco e Disciplina. Transforme seu cotidiano com mais produtividade e desenvolva o autocontrole para resultados extraordinários. Dedico este livro à minha esposa e companheira de todas as batalhas, Ariane Alves, e ao nosso amado Miguel. Agradecimentos. Para escrever este livro busquei inspiração em muitas pessoas. Alunos, parceiros, amigos, agradeço a cada um de vocês que contribuíram, direta ou indiretamente, com suas experiências e comentários para que esta obra ganhasse corpo. Agradeço a todos os meus colaboradores, em especial a Kátia Simões, uma das melhores assessoras que um palestrante poderia ter. Agradeço também aos amigos da editora Gente pelo apoio a este projeto, em especial a Marília Chaves, Carolina Rocha e Roseli Boschini, que sempre me trataram com muito carinho e atenção. Finalmente, um agradecimento especial a 3 homens que influenciaram positivamente a minha vida e por isso sempre ganharam em meu coração o status, não de amigos, mas de pais. Obrigado, Valdomiro Bernava, pelo exemplo de disciplina e lucidez. Décio Bernava, pelo exemplo de bondade e simpatia, e Geraldo Franco, o Geraldinho, pelos exemplos de equilíbrio, luz e paz mental. Introdução. Explicar a mente humana não é tarefa fácil. Há séculos, pensadores, cientistas e filósofos tentam encontrar a melhor maneira de defini-la. A mente é transcendental, subjetiva, abstrata? Será interna, alojada em algum compartimento no cérebro, ou externa e coletiva, como uma rede de telecomunicação sem fio? Essas e outras perguntas me fizeram mergulhar no tema. Já faz 20 anos que estudo a mente humana, e todas as vezes que precisei explicá-la para alguém, não fiz com palavras, porque é realmente difícil explicá-las apenas com esse recurso. Se você, por exemplo, me pedisse para explicar essa fabulosa faculdade humana, eu certamente o faria por meio de palavras, sim, mas também rascunharia um desenho. O desenho seria de uma grande lona de circo com as laterais abertas, permitindo-nos ver tudo o que se passa em seu interior. Embaixo da lona, no centro do circo, teria, como já seria de esperar, um enorme picadeiro, onde o espetáculo da vida mental se desdobraria na presença de um único espectador, sentado na única cadeira existente, e esse solitário espectador seria você. Se eu pudesse falar das atividades que ocorrem dentro desse circo chamado mente, enfatizaria mais as emoções, que seriam os artistas do picadeiro. Não poderia me esquecer, porém, de citar a memória, o raciocínio e os pensamentos. A turma dos bastidores que trabalha duro e dá suporte para que o show no picadeiro mental aconteça. Em algumas ocasiões, esse fabuloso picadeiro apareceria vazio. Entretanto, durante a maior parte do tempo ele estaria ocupado, completamente agitado, como se o apresentador, o trapezista, o malabarista, os palhaços, as feras e os dançarinos entrassem
todos ao mesmo tempo, estimulando, assustando, alegrando, confundindo, irritando e cansando o solitário espectador. Um circo. Essa é a melhor maneira de explicar a mente do cidadão contemporâneo. Mente agitada, com pensamentos desconexos, desorganizados e viciosos. Ausência total de foco. Um roteiro mental, repetitivo, que serve apenas para sugar as energias e tem produzido na vida das pessoas mais decepções do que realizações. Um circo caótico no qual foco, silêncio e criatividade cederam lugar para ansiedade, medo e decepção. E isso não está certo. Tenho conversado com muitas pessoas e percebi que a humanidade está cada vez mais à beira do precipício com a mente, ou melhor, por causa dela, e foi por isso que me motivei a escrever este livro. Afinal, infelizmente vejo jovens cheios de energia, inteligentes, inovadores, com potencial de ajudar muitas pessoas, mas perdidos quando precisam agir. Homens e mulheres com futuro promissor, mas com ideias que não decolam, com ideias que não passam de boas intenções. Uma geração com ideais que não passam de boas intenções. Uma geração que perde a cada dia a velha capacidade de verdadeiramente pôr a mão na massa. Que traça muitos projetos, faz muitas reuniões, toma decisões estratégicas, mas não tem força moral de colocar nada em prática. Não tem poder de realização. São pessoas com mentes incríveis que são desperdiçadas no processamento de eventos triviais e repetitivos, como checar a todo instante a caixa de mensagem no celular, se o cabelo está desarrumado, se a roupa está amarrotada. São pessoas ansiosas, que mendigam a atenção de alguém por meio de uma curtida ou um comentário sobre uma foto recém-publicada na internet. Trata-se de uma desordem interna que se reflete em dias cada vez mais curtos, desordenados, tarefas sempre atrasadas e projetos incríveis que não alçam voos mais altos do que a primeira gaveta de uma escrivaninha. Consegue visualizar essa situação? Hoje, principalmente nos grandes centros, é raro encontrar alguém que viva momentos de paz mental, momentos em que seja possível se concentrar e dirigir a energia e o foco na realização de tarefas de fato importantes. Os poucos lapsos de consciência e lucidez sobre prioridades que muitas pessoas experimentam em geral acontecem no lugar errado, na pior hora possível. Você já deve ter tido uma ideia fantástica, um insight criativo, ou se lembrado de uma providência que deveria ser tomada na mesma hora, mas estava debaixo do chuveiro, dirigindo ou até mesmo durante um ato sexual. Convenhamos, nessas horas não dá para simplesmente largar tudo, sair correndo e fazer o que deveria ser feito. Nesses momentos nós nos sentimos totalmente sabotados pela mente. Aliás, não só nessas horas, mas o tempo todo. Quando a mente não nos sabota, dando grandes ideias em momentos e lugares inconvenientes, o restante do tempo ela é a responsável por um verdadeiro inferno mental dentro de nós. Talvez você já tenha experimentado em algum momento aquilo que denomino inferno mental. São aquelas ocasiões em que a mente produz um volume de pensamentos inúteis e desconexos tão insuportavelmente grande que parece que você vai enlouquecer. São pensamentos em série que oscilam entre bons, ruins, otimistas, pessimistas, sensuais, egoístas, egocêntricos, solícitos, arrogantes, autodepreciativos, autoritários. Alguns são carregados de humor, outros de tristeza. Surge um de simpatia, o seguinte de apatia. Mais adiante aparecem aqueles que remoem frustrações, preocupações, tristeza, medo. Nesses momentos, a mente parece uma televisão ligada 24 horas, ininterruptas, que exibe programas de todos os tipos, gêneros e intensidades. Para piorar, quando não tem nenhum pensamento orbitando a cabeça, surge uma música irritante cujo refrão, repetido milhares de vezes, cria e reforça a memória, de modo tão surpreendente que você nunca mais a esquece. O fato é que aquilo parece loucura. Hiperatividade, esquizofrenia, dupla personalidade, muitas vezes na verdade, falta de controle. Uma total incapacidade de gerenciar distrações que só param quando, no final da noite, exausto, você adormece.
para dali a pouco tempo acordar com o despertador. E todos nós já passamos por isso, não apenas uma vez, mas centenas de vezes. Conheci pessoas que nasceram, viveram e morreram escravas da mente ou por causa dela. Confesso também que por muito tempo eu fui escravo da minha mente. Entretanto, com muito policiamento, conhecimento e técnicas, dia a dia, tenho conseguido me libertar das armadilhas dos pensamentos desconexos. Como todo ser humano, tenho qualidades e muitos defeitos. Sou solícito em algumas situações, mas altamente egoísta em outras. E quem não é? No entanto, com meu desenvolvimento, muita coisa já mudou. Melhorei muito depois que aprendi a gerenciar minhas distrações. A disciplina e o autocontrole me ensinaram, de modo exemplar, a espiar, conhecer e interagir com a minha mente. Afinal, da mesma maneira que ela pode ser um fardo, se compreendida pode ser a sua melhor fonte de inspiração, o ambiente da legítima paz mental. Hoje consigo ver o tempo passar em câmera lenta e essa é uma sensação maravilhosa. Talvez você não tenha se dado conta ainda, mas existe uma batalha invisível que travamos diariamente na tentativa de trazer a mente para o nosso lado. Às vezes sentimos que poderíamos ter feito melhor aquele trabalho, ter nos dedicado mais aos nossos semelhantes ou ter feito a coisa certa para não perdermos uma oportunidade. Se a mente é um picadeiro, somos nós que devemos dirigir o espetáculo. Por isso, durante muito tempo resolvi me dedicar ao estudo da mente, a fim de aproveitar ao máximo os benefícios desse conhecimento. E agora compartilho minhas descobertas com você. Conhecer a mente será seu grande trunfo. Se deseja aumentar sua capacidade de foco e brilhar nos palcos da vida, esta é a aventura que proponho com este livro. Não quero ser pretensioso dizendo que desvendei a mente humana, essa infinita e enigmática caixa preta que nos acompanha. Acredito que nenhum homem jamais chegou perto de compreendê-la totalmente. Minha intenção é mais modesta, porém não menos ousada e útil. Acredito que poderei contribuir com o seu desenvolvimento por meio das linhas deste livro, ajudá-lo a conhecer e a preparar o picadeiro. Vou colocar o roteiro em suas mãos e mostrar o caminho para uma atuação com excelência. Apresentarei ótimas dicas de como conquistar aquilo que experimento todos os dias e que tem sido cada vez mais objeto de desejo do ser humano, o autocontrole, a paz mental. Como já disse, muitas vezes me senti escravo da mente, mas hoje sou eu quem dá as cartas. Aprendi a não reprimir, esconder, neutralizar ou brigar com pensamentos negativos, fracos, inapropriados. Uso uma nova abordagem, a de entender sua natureza, descobrir suas origens e abraçá-los. Ao fazer isso, vi muitas vezes de camarote o pulverizar de suas influências negativas que, se não fossem contidas a tempo, poderiam ter determinado meu destino desfavoravelmente. Com isso, posso dizer que hoje vivo em paz com minha mente e meus pensamentos. Sem falsa modéstia, gerencio com excelência esses anjos e feras que se apresentam no mesmo picadeiro. O que as pessoas mais próximas chamam de paciência, meus parceiros de trabalho chamam de calma, meus amigos de sorte, alguns especialistas de lei da atração e minha esposa, de maneira divertida, de sangue de barata. Eu chamo de autocontrole, equilíbrio, paz mental e liberdade. Entrar profundamente em si mesmo e conhecer a própria mente lhe permitirá experimentar aquilo que hoje é meu lema e o qual quero compartilhar com o máximo de pessoas possível, o cultivo da paz mental. Com a mente a seu favor e não contra, é possível conquistar feitos incríveis, como relacionamentos fantásticos, bens materiais que sempre desejou e principalmente uma vida plena, presente, contemplando cada minuto dessa curta jornada que temos na Terra. Creio já ter conquistado muitas coisas importantes e que realmente valem a pena na vida de um homem, como um ambiente familiar estável, equilibrado e amoroso, uma profissão na qual me sinto realizado e uma situação financeira confortável. Aprendi a gerenciar as distrações, dirigir o espetáculo da mente e canalizar minhas energias para fazer as escolhas certas. Agora, quero convidá-la a fazer o mesmo. Acredito sinceramente que após a leitura desse livro você vai experimentar um estado de felicidade que talvez não experimentasse há muito tempo. Afinal, só você sabe o que se passa aí dentro, não é? Portanto,
procure um local agradável e isole-se para que não seja interrompido. Leia sem pressa, com calma, saboreando, refletindo, filtrando, aceitando, incorporando as ideias aqui apresentadas e evoluindo em cada tema. A minha proposta é de que revolucione a sua vida pessoal, social, profissional e mental. Com este livro, quero ajudar o maior número de pessoas. Assim, ficarei honrado em receber um e-mail contando-me suas impressões e sua experiência com os ensinamentos apresentados aqui. Sinta-se completamente à vontade para me escrever. Aproveite as ideias desse livro e faça uma ótima leitura. Renato Alves. renatoalves@renatoalves.com.br. Dizendo que desvendei a mente humana, essa infinita e enigmática caixa preta que nos acompanha. Acredito que nenhum homem jamais chegou perto de compreendê-la totalmente. Minha intenção é mais modesta, porém não menos ousada e útil. Acredito que poderei contribuir com o seu desenvolvimento por meio das linhas deste livro, ajudá-lo a conhecer e a preparar o picadeiro. Vou colocar o roteiro em suas mãos e mostrar o caminho para uma atuação com excelência. Apresentarei ótimas dicas de como conquistar aquilo que experimento todos os dias e que tem sido cada vez mais objeto de desejo do ser humano: o autocontrole, a paz mental. Como já disse, muitas vezes me senti escravo da mente, mas hoje sou eu quem dá as cartas. Aprendi a não reprimir, esconder, neutralizar ou brigar com pensamentos negativos, fracos, inapropriados. Uso uma nova abordagem, a de entender sua natureza, descobrir suas origens e abraçá-los. Ao fazer isso, vi muitas vezes de camarote o pulverizar de suas influências negativas que, se não fossem contidas a tempo, poderiam ter determinado meu destino desfavoravelmente. Com isso, posso dizer que hoje vivo em paz com minha mente e meus pensamentos. Sem falsa modéstia, gerencio com excelência esses anjos e feras que se apresentam no mesmo picadeiro. O que as pessoas mais próximas chamam de paciência, meus parceiros de trabalho chamam de calma, meus amigos de sorte, alguns especialistas de lei da atração e minha esposa, de maneira divertida, de sangue de barata. Eu chamo de autocontrole, equilíbrio, paz mental e liberdade. Entrar profundamente em si mesmo e conhecer a própria mente lhe permitirá experimentar aquilo que hoje é meu lema e o qual quero compartilhar com o máximo de pessoas possível: o cultivo da paz mental. Com a mente a seu favor e não contra, é possível conquistar feitos incríveis, como relacionamentos fantásticos, bens materiais que sempre desejou e principalmente uma vida plena, presente, contemplando cada minuto dessa curta jornada que temos na Terra. Creio já ter conquistado muitas coisas importantes e que realmente valem a pena na vida de um homem, como um ambiente familiar estável, equilibrado e amoroso, uma profissão na qual me sinto realizado e uma situação financeira confortável. Aprendi a gerenciar as distrações, dirigir o espetáculo da mente e canalizar minhas energias para fazer as escolhas certas. Agora, quero convidá-la a fazer o mesmo. Acredito sinceramente que após a leitura desse livro você vai experimentar um estado de felicidade que talvez não experimentasse há muito tempo. Afinal, só você sabe o que se passa aí dentro, não é? Portanto, procure um local agradável e isole-se para que não seja interrompido. Leia sem pressa, com calma, saboreando, refletindo, filtrando, aceitando, incorporando as ideias aqui apresentadas e evoluindo em cada tema. A minha proposta é de que revolucione a sua vida pessoal, social, profissional e mental. Com este livro, quero ajudar o maior número de pessoas. Assim, ficarei honrado em receber um e-mail contando-me suas impressões e sua experiência com os ensinamentos apresentados aqui. Sinta-se completamente à vontade para me escrever. Aproveite as ideias desse livro e faça uma ótima leitura. Renato Alves. renatoalves@renatoalves.com.br. Talvez não experimentasse há muito tempo. Afinal, só você sabe o que se passa aí dentro, não é? Portanto, procure um local agradável e isole-se para que não seja interrompido. Leia sem pressa,
com calma, saboreando, refletindo, filtrando, aceitando, incorporando as ideias aqui apresentadas e evoluindo em cada tema. A minha proposta é de que revolucione a sua vida pessoal, social, profissional e mental. Com este livro, quero ajudar o maior número de pessoas. Assim, ficarei honrado em receber um e-mail contando-me suas impressões e sua experiência com os ensinamentos apresentados aqui. Sinta-se completamente à vontade para me escrever. Aproveite as ideias desse livro e faça uma ótima leitura. Renato Alves. renatoalves@renatoalves.com.br. Sinta-se à vontade para me escrever. Aproveite as ideias desse livro e faça uma ótima leitura. Renato Alves. renatoalves@renatoalves.com.br.